Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio 32 da Conversa Paralela Comigo, nosso evento podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos falar de pé na terra e olhar nas estrelas. O episódio de hoje é apoiado pela Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura, a AVEC. Fundada por um grupo de educadores do Instituto Efigênia Vidigal, a AVEC acredita no poder transformador da educação e na força do voluntariado. No programa de educação tecnológica, atividades são oferecidas a alunos das escolas públicas mineiras. Se você quer ser voluntário em nossos projetos, é professor ou aluno do Sistema Público de Ensino, acesse www.avecmg.org.br e saiba como participar. Muito bem, vamos falar hoje sobre pés na terra e o olhar nas estrelas, uma história de superação que nos encanta. E conosco hoje, Marinalva Soares, nascida na zona rural de Berilo, uma pequena cidade do Vale de Quitinhonha, em Minas Gerais. Marinalva Soares tem uma trajetória, no mínimo, muito peculiar. Vem de família simples, começou a trabalhar cedo na roça, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Chegou à universidade para cursar ciência da computação sem nunca ter visto um computador de perto. Fez mestrado na USP, deu aula em universidades e ingressou no doutorado no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Marinalva cursou 2 pós-doutorados, um na PUC e outro na Unifesp. Trabalhou na área espacial do INPE, com satélites orbitais, imagens de sensoriamento remoto, inteligência artificial, e hoje atua com testes de software embarcado na Embraer. Além de tudo isso, participa ativamente de projetos sociais, como a co-idealização e colaboração do aplicativo Sofia Fala, software inteligente de apoio à fala, para ajudar nos treinos de fala de crianças com síndrome de Down. E também participou da criação do primeiro time de futsal Down, em São José dos Campos e do Vale do Paraíba, Pro Sport 21. Neste episódio 32, vamos conversar com a Marinalva, conhecer mais sobre sua história de vida, origens, apadrinhamento no Vale do Jequitinhonha e também sua trajetória acadêmica, carreira, trabalho, família e voluntariado. Vamos conversar de montanhas, cachoeiras, pôr do sol, lua e céu estrelado. Vamos juntos nessa história de conquistas que inspira e enobrece. Boa noite, Marinalva. Olá, Ana, boa noite. Consegue me ver? Tudo bem com você? Que prazer receber você aqui, Marinalva. Ai, que delícia participar, gente, que maravilha isso, viu? Nossa, a primeira coisa, gostaria de agradecer a Karina, que me indicou para você, né, a VEC, que me indicou para esse bate-papo, e também te agradecer por ter aceito, né, Ana? Fiquei muito feliz. É bom poder compartilhar histórias, experiências, né? Que tem coisas boas para se falar, né? Coisas bonitas. Sim. E que apesar das limitações e restrições, isso não é impeditivo para você seguir adiante de forma alguma, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e espero realmente poder contribuir com alguma coisa, com as minhas histórias, né? E o meu encantamento também por coisas da natureza, céu estrelado. Então vamos começar por isso, pelo encantamento, Marinalva.
Afinal, a vida tem que ser feita de encantamentos, né, Ah, Marinalva? sim, com certeza. E se não tiver, a gente constrói, né? É isso aí, Faz muito encantamento. bem. É, olha só, eu quero lembrar aqui aos nossos participantes, né, do podcast, ao vivo e também posteriormente, que vamos ouvir, um pouco sobre a forma como nós acordamos, né, como nós criamos o nome deste podcast. Legal. Pé na terra e olhar nas estrelas. Você quer começar para falar conosco sobre isso? O que seriam os pés na terra? Pode ser. Então, como você mesma disse, né? Eu nasci na roça mesmo, na zona rural de Berilo, que fica no Vale de Quitionha, que é um vale bem pobre, né? Assim, de recursos. E quando eu nasci lá, a gente não tinha, tipo assim, móveis em casa, cama para dormir, colchão, essas coisas. Essa era a realidade. E, na verdade, as restrições e as limitações eram mais relacionadas mesmo às questões básicas de sobrevivência mesmo, né? Comida, saúde, água potável, que não tinha, né? A gente pegava água em lagoa, assim, né? Que era bem suja e tal, cheia de bichinho, mas tão viva, né? E assim, desde os 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, eu tenho essas lembranças assim. A gente trabalhava, meu irmão, que tem 1 ano e meio de diferença comigo, né? A gente ia para a roça ajudar meus pais a pegarem mandioca, e eram umas 4h30, 5 horas da manhã a gente ia arrancar a mandioca, voltava, descascava a mandioca, ralava a mandioca. E é interessante que, assim, hoje isso é considerado assim, um trabalho escravo e inadmissível. Imagina uma criança pegando uma faca molada para descascar a mandioca e tal, esse tipo de coisa. Mas naquela época era aquele cenário, era comum para muitas pessoas naquela situação, entendeu? Então, eu não via nada assim eu não sofria por isso, pelas limitações, porque eu não conhecia outra realidade também. Então, para mim, era tudo normal, né? A única coisa que a gente realmente sentia, tanto os meus pais como meu irmão também, é que na hora da fome, né? Aí a gente sentia. Então, como tinha, assim, fartura de refeição, tinha que escolher as refeições, tipo, o café da manhã era uma farofa de feijão, não tinha assim, nada para comer, não existia essa coisa de ter coisas para comer no café da manhã, e o café era feito de rapadura, sabe? Nem açúcar tinha, essas coisas assim. Então, assim, muitas vezes realmente a gente ia dormir com fome, sim. Isso aí eu lembro, meu irmão também lembra, mas assim, bom, não tem o que comer, vai olhar o céu estrelado, né, à noite, porque dormir com fome é horrível, né? E não tem lugar melhor para você contemplar um céu estrelado, uma lua, senão na roça. Nossa, porque naquela imensidão, naquela escuridão, assim, e aquele silêncio absoluto, né? Porque não tinha vizinhos, assim, tinham pouquíssimos vizinhos que eram, assim, vizinhos que davam, sei lá, 1 quilômetro, assim, de distância, né? Então, era um cenário perfeito para você passar a desenvolver outras habilidades e encantamentos quando você não conhece nada. Mas, assim, tem um lado muito positivo disso, porque, assim, são habilidades que eu acho que são extremamente necessárias para você seguir adiante, para você viver a vida bem, para você... Porque, assim, é uma realidade. Você consegue olhar para o céu estrelado, para a lua, assim, com uma pureza. Por que pureza? Porque você não é contaminado de outras informações. Eu não tinha nada, eu não conhecia nada. O que eu conhecia era aquela roça e a capelinha que a gente ia na missa aos domingos, entendeu? Então, não existia nenhuma informação, não conhecia outras cidades, não tinha televisão. Então, assim, não tinha por onde a informação chegar até mim. Então, a minha realidade era exatamente aquela das coisas da roça, plantar milho, ajudar a minha mãe a fazer farinha de mandioca para vender na cidade, na feira, que eram uns 15 quilômetros de distância. Ela e meu pai levantavam de madrugada para irem vender, né? E meu irmão e eu, a gente ficava em casa sozinhos o dia inteiro. Eles chegavam à noite, era sempre num sábado. Então, a gente mesmo fazia a nossa comida, né? Eu tinha 5 anos, meu irmão 7 anos, assim, mais ou menos. A gente fazia a nossa comida e passava o dia brincando,
caía, machucava, e nós dois realmente olhávamos para o céu à noite, contávamos estrelas, disputava quem contaria mais, e ele me amolava, porque depois ele falava que se eu contei mais, vai nascer mais verruga em mim, eu morria de verruga. Tinha isso mesmo, né? Marinalva, tinha isso mesmo, a gente não podia apontar para a estrela, não, eu lembro disso. A gente não podia contar estrelas. Quando eu falava assim, eu contei tantas estrelas. Nossa, meu Deus. Aquilo me apavorava. Criança, né? E a gente tinha muito assim também, perguntar um para o outro assim, o que você mais gosta? Do céu estrelado, uma noite de lua cheia, assim, porque os dois são encantadores, né? Nossa, um céu estrelado. Você não deu os dois ao mesmo tempo, né? Mas uma lua cheia, e eu tinha mania de achar na época, de achar não, eu ficava me perguntando se seria possível a gente se enxergar na lua, né? De tão brilhante que era, porque a lua numa roça, naquela escuridão, uma lua cheia, gente, nossa, é espetacular, meu Deus, não tem como não admirar isso, não tem como. Nasce na gente esse carinho, essa contemplação, mas sem necessidade de explicação, de respostas, entendeu? Eu acho que talvez o encanto está até aí, o encantamento, porque eu lembro até que meu irmão falava assim, que as estrelas, a gente achava, né, que as estrelas eram coladas no céu, porque elas não mudavam de posição, e a gente fazia questão de olhar as estrelas sempre na mesma posição, para verificar se elas estavam mudando de lugar, né? Coisa de criança. Sim. E a lua, a gente achava que era, a gente falava, né? A gente tinha essa certeza. A estrela está colada no céu e a lua ela está descolada do céu porque ela anda, né? Então você vê a lua nascendo e tal, não sei se fazia sentido nenhum, mas era a nossa conversa entre irmãos à noite, né? No terreiro lá, né? Terreiro de terra lá, sentado numa calçada lá, olhando as estrelas, ouvindo o grilo cantar, esse tipo de coisa. Então, assim, foi embora muito restritiva, né, dessas condições básicas que eu te falei, não faltou alma, humildade para se encantar com essas coisas tão simples, que são essas coisas que Deus nos dá, entendeu? E se você observar bem, olhar para o céu, olhar para uma lua, é uma situação em que todo mundo é igual. O céu é o mesmo para todo mundo, né? A lua é a mesma para todo mundo. Então, ali, muitas vezes, eu não me sentia sozinha por causa das estrelas mesmo. Eu amo o céu estrelado, eu amo horizonte, eu amo montanhas, eu amo cachoeira. Tudo que é da natureza, eu amo demais. Mas, assim, nada me encanta mais que um céu estrelado em uma noite de luar. Nada me encanta mais que isso. A gente pode pensar que esse pé na terra, ele deu essa possibilidade, né, dessa conexão com o que é natural, com o que é da natureza. E essa lua cheia, hoje nós estamos em lua cheia, ela está te acompanhando, mas eu fico encantada com as estrelas que te acompanharam vida afora e continuam te acompanhando. Então, eu queria contar aqui para os nossos participantes sobre um cartão postal que você recebeu uma certa vez e que te inspirou também. Conta para nós. Assim, existe em Belo Horizonte uma ONG chamada Shield Fund Brasil, né? Essa ONG ela se originou lá na China e tal, e ela tem várias ONGs parceiras no Brasil afora para fazer trabalhos educacionais, trabalhos relacionados à saúde, alimentação, às condições básicas de sobrevivência, né, que uma pessoa precisa. E geralmente trabalha sempre nas regiões mais desfavoráveis. Então, em Berilo existia uma ONG chamada ARAI, uma sigla, né, que significa Associação Rural de Assistência à Infância, e a Shield Fund aí de Belo Horizonte, ela apoiava a ARAI. Como que funciona? As crianças das comunidades carentes, elas são apadrinhadas por pessoas, na minha época eram somente por estrangeiros, eu tive uma madrinha que ela era do Canadá, claro que a gente não se conhecia, não era permitido, você não pode ter contato direto entre afilhado e padrinho, por questão de segurança, uma série de coisas, e na verdade os padrinhos, eles
qual é a obrigação do padrinho? Ele enviar uma quantidade mensal para a Shield Fund, que é a mantenedora, e a Shield Fund repassa para a comunidade da criança. Não é um valor em dinheiro que vai direto para a criança, não, vai para a comunidade da criança para favorecer a todos. Então, assim, para construir poço artesiano em lugares que não tem água, para dar semente para as famílias plantarem, fazerem horta, esse tipo de coisa, formarem, capacitarem professores ou construir escolas nas regiões muito remotas, esse tipo de coisa. Esse era o trabalho. Mas, se o padrinho quisesse mandar algum dinheiro, algum presente em datas específicas, poderia sim, para a criança. Alguns padrinhos fazem isso, por meio, claro, sempre da Shield Fund, ela sempre intermedia tudo isso. E mandar cartas. Mandar cartas para os afiliados nossa, é o mais comum, é o que mais acontece, e essas cartas são enriquecedoras. Então, eu lembro até hoje da primeira cartinha que eu recebi da minha madrinha, que chegou uma pessoa da Araia montada num cavalo, né, indo lá para me entregar a carta na minha casa, né, era cavalo porque não tem estrada, não tem nada, né, era no mato mesmo que a gente morava. E uma coisa que eu lembro muito é que nessas cartinhas, a madrinha, ela sempre falava muito de conhecimento. Você tem que, se você quiser sair de uma situação de miséria, de pobreza e tal, desfavorável, invista em conhecimento, estude, vá atrás. O conhecimento transforma vidas, né? A educação transforma vidas. Isso é muito comum em praticamente, assim, todos os padrinhos, milhares de padrinhos dessa ONG, né? E eu lembro que uma vez, e isso é muito, assim, isso mexe comigo, porque na época, né, não imaginava, eu recebi um cartão postal da minha madrinha era linda, gente, um cabelo curtinho, preto, brilhante, e ela tinha uma mechinha branca, assim, um sorriso espetacular, era alegria em pessoa, uma paz, assim, sabe? E ela mandava cartões postais das viagens que ela fazia e explicava onde ela estava. Então, assim, gente, eu não sabia o que era neve, era muito interessante e curioso eu perceber que naquela mesma época do ano, a gente estava lá na roça num calor infernal, e ela estava lá com neve gelada, eu não sabia o que era neve, né, e tal, esse tipo de coisa. Então, assim, através dos de cartões postais, eu fui conhecendo, digamos assim, outras realidades, outras culturas, essa parte relacionada às estações do ano e tal. E eu lembro que uma vez ela me mandou uma foto que ela estava ao lado, assim, de um foguete espacial. Claro que eu não sabia que era um foguete espacial. Onde disso? Assim, hoje que eu sei, né, e tal, e na época estava escrito NASA, mas para mim aquilo ali, né, o que é isso? Tá num poste. Para mim era um poste. Que ignorância. Oh, meu Deus. Para mim era um poste e tal, né? E curiosamente, depois que eu entrei, assim, que eu comecei a trabalhar mais nessa área, o que eu fui lembrar, isso foi me recordando, isso me remeteu, né? O meu trabalho me remeteu a essa lembrança. Gente, naquela época em que eu não conhecia nada, não sabia ler, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, eu lembrei da foto da minha madrinha, né? Quem diria, meu Deus do céu, um dia eu ter conhecimento sobre isso e trabalhar com isso. É, no mínimo, muito, assim, curioso, bonito, empolgante, romântico até. Eu acho isso romântico, assim. Foi muito interessante. E, assim, só que na época não. Se a criança da zona rural se mudasse para a cidade, ela era desligada do programa de apadrinhamento, porque eles supunham que se você mudou da zona rural para a cidade é porque suas condições melhoraram. E nem sempre é assim, no meu caso não foi assim, foram outras coisas que nos levaram a mudar para a cidade. Continuamos na cidade, assim, a gente mudou para uma casa lá, na verdade, sem porta, sem janela, sem móveis, dormindo no chão, tal, esse tipo de coisa. Né? Então, só que aí eu fui desligada do padrinhamento, assim que eles souberam que eu mudei para a cidade, e, assim, era tudo terra também, rua de terra, era um mato também na cidade, e assim que eu me mudei para lá, foi com 7 anos, aí com 8 anos eu fui babá, assim, não é que eu fui babá para ganhar dinheiro, não, tinha uma vizinha que necessitava muito, né, e eu cuidava dessa criança, eu com 8 anos cuidava dessa criança, dava madeira, banho, trocava fralda, esse tipo de coisa.
E a fralda naquela época era de pano, né? Essas coisas assim, não são essas facilidades que a gente tem hoje, né? Então, eu cuidava a semana inteira de um bebê e tal, foi muito legal, eu tenho contato com a família até hoje, hoje já é adulto, casado, tem filho e tal, muito bacana isso, né? Eu, apesar de ter mudado para a cidade, a gente continuou passando por muitos anos por muitas dificuldades mesmo, dificuldades extremas mesmo, de limitação, de tudo, assim. Eu lembro que a gente assim, só comia feijão e arroz, né? Assim, um ovo de vez em quando, assim. E quando comprava o macarrão, era uma festa, nossa. Só que aquele macarrão tinha que render. Aí cozinhava um pouquinho de macarrão só, não podia cozinhar tudo de uma vez. Cozinhava um pouquinho de macarrão e a gente misturava farinha, né, de mandioca para dar sustância, digamos assim, né? Para a gente comer aquele pouquinho e ficar satisfeito. Mas era gostoso, viu? Tipo uma sopa de macarrão com farinha. Mas assim, era gostoso. Engraçado que assim, eu não lembro dessas coisas com nenhum tipo de dor, de revolta, de nada. Às vezes, a falta de conhecimento nesse sentido favorece demais, porque passei por tantas coisas, assim, tantas dificuldades, mas assim, era muito normal tudo isso para mim. Eu não conhecia a fartura, eu não conhecia outras realidades, né? Eu não conhecia nada, então para mim aquele era o mundo que existia, né? Mas depois a gente vai descobrindo outras coisas, vai começando a ficar mais exigente e começa o sofrimento, né? Na verdade é assim. Mas na verdade assim, a felicidade mesmo reside na simplicidade, assim, e eu consigo ver a felicidade na simplicidade, assim. Né? A gente era, assim, éramos crianças felizes, sabe? Aí E o estudo, Marinalva? Como que foi chegar no estudo? Como que então, essa motivação? Porque estudar é algo que exige uma dedicação, uma vontade, exatamente. uma mobilização interna, né? É uma motivação intrínseca. É algo que precisa mobilizar várias, não sei, talvez estrelas. Várias estrelas. Exatamente. Então, Ana, eu sempre gostei demais de estudar, é uma coisa que eu não consigo explicar, sabe? Livros, eu vivia nas bibliotecas enquanto eu podia, o professor não precisava me mandar ir para a biblioteca, entendeu? Fazer alguma coisa. Eu ficava com um dicionário na mão e a curiosidade para aprender palavras novas, não sei de onde que veio isso, mas era, parece, sei lá, uma mania, assim, sabe? E isso me favoreceu muito. Eu sempre estudei em escola pública, né? Lá não tem escola particular, e se tivesse também não ia adiantar nada, né? Mas, olha, eu tenho o maior orgulho de ter estudado em escola pública. O ensino público em Berilo é espetacular. Tudo bem, tem mais de 25 anos que eu não volto lá, mas, assim, é de tirar o chapéu, a qualidade dos professores e, assim, o amor com que o professor ensina. Ele faz você querer aprender, ele faz você querer estudar. E eu já gostava, então, nossa, eu extrapolava, assim, sabe? E quando eu comecei o ensino médio, eu comecei eu consegui um trabalho na ARAI, que foi a ONG que me apadrinhou, né? Quer dizer, já estava ali do outro lado. Então, lá eu comecei a ter acesso a milhares de cartinhas dos padrinhos para as crianças da zona rural, porque isso começou quando que eu escrevia muito bem na época, eu era boa em português e tal. Aí teve um mutirão, um trabalho lá uma vez, em Berilo, que a gente tinha que fazer relatórios das famílias para os padrinhos, né? Assim, claro, a gente escrevia em português e né, traduzia depois, né? Porque eram só para padrinhos do estrangeiro. Aí eles observaram também que eu escrevia bem, que minhas cartas não precisavam de correção, e depois desse trabalho, assim, de fazer esse monte de relatórios, eram mais de 1.000 relatórios, tinha quase 2.000 crianças apadrinhadas, esse monte de relatórios para as famílias, eles resolveram me contratar para dar aula para as crianças. Tá, eu fiquei feliz, porque, nossa, gente, vou ganhar um dinheirinho, aí começa, e eu, assim, que a gente não tinha dinheiro para nada, né, para comprar roupa, para nada disso, né, mas a minha vontade de estudar era tanta que a primeira coisa que me veio à cabeça seria guardar qualquer dinheiro que entrasse no meu bolso para eu poder estudar, né. Aí, eles me contrataram para dar essa aula, que
assim, eu dei aula por um ano na zona rural, né? Eles me capacitaram para isso, me deram um treinamento. Eu levantava novamente 4h30 da manhã, com 14 anos, né? Por aí, 14 anos, 15 anos. Levantava 4h30 da manhã para andar uns 15 quilômetros, para dar aula às 7 horas da manhã. Então, eu tinha que sair de casa às 4h30 para chegar na escola às 7 horas da manhã. E eu tinha muito medo, né? Porque tinha que ser no escuro e eu passava em frente a um cemitério. Ai, meu Deus, que pavor. Nossa, Jesus amado. Se tem uma coisa que eu tenho medo, gente, eu não tenho medo. Medo, tipo, ai, eu tinha muito medo de cemitério. Nossa, eu tinha que passar de frente para esse cemitério de madrugada. Aquilo era uma E você tortura. fez isso durante um ano, Marinalva? Durante um ano. No primeiro dia, o meu pai me levou até o cemitério para eu conseguir passar pelo cemitério e nunca mais me levou. Então, minha filha, ó, vai. Morto não mexe com ninguém, não. Vai. Eu falei, oh, meu Deus, você não é comigo? Comigo mexia. Na minha cabeça mexia, eu tinha pavor. Mas tudo bem. Um ano e aí eu chegava em casa de volta 3 horas da tarde, né, que a aula ia até meio-dia, assim, mais ou menos. Chegava em casa 3 horas da tarde, 6 horas ia para a escola, né? Então, assim, desde o primeiro ano do ensino médio, eu comecei a estudar para o vestibular sozinha. Claro que não existia cursinho lá, esse tipo de coisa. Tinha um amigo do meu pai que ele tinha o sonho de ver o filho estudando, mas ele não estudava, e quando ele soube, né, da minha paixão pelos estudos e tal, e como eu era dedicada, mesmo trabalhando, ele resolveu me dar os livros de ciências, biologia, matemática e tal, com questões de vestibulares assim, né, para eu resolver sozinha e estudando. Então, eu chegava em casa às 11 horas da noite da escola e ia estudar sozinha ali, tentar resolver algumas questões para ver se eu teria alguma possibilidade de passar no vestibular. Eu lembro até que, assim, às vezes eu chegava em casa e eu jantava, não ia dormir, né? Eu ia estudar e, como as condições eram muito precárias, meu pai mandava eu desligar a luz, né, para economizar energia e tal. Eu pegava uma vela lá e ficava estudando na luz de vela. Falei, a luz de vela, tinha noite que era assim, né? Pelo menos era romântico, né? Tem que romantizar a história, né? Era legal, assim, nesse sentido, assim. Ou seja, não seria uma luz acesa ou apagada que iria me impedir de estudar de forma alguma, né? E sempre aquilo na cabeça. Impressionante os padrinhos motivando as crianças a estudarem, a estudarem, a estudarem. Assim, eu não sei como era o estudo lá nos países deles e tal, se era, né, sei lá, meio que todo mundo iria para a universidade, sei lá, não sei como era, mas assim, era uma coisa incrível. Isso nunca me saiu da cabeça, nunca me saiu da cabeça, e eu, assim, lendo as cartinhas, comecei também a incentivar um monte de criança. Para toda criança que eu lia as cartinhas, e para a família, eu incentivava também, começava a incentivar. Então, você, nessa época, você continuou participando desse programa de voluntariado com as cartinhas? Mas aí eles me pagavam um salário para isso, né? Eu já estava trabalhando aí, eu estava trabalhando. Aí passou a trabalhar nesse aspecto. Passei a trabalhar dando aula, né? Não gostei, foi aí que eu percebi que realmente, assim, não era aquilo que eu queria fazer, eu não levava jeito para aquilo, não era uma coisa que eu fazia, assim, com amor, né? Assim, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque não era mesmo, não era. Eu fazia outras coisas muito bem, mas dar aula, planejamento pedagógico e tal, assim, eu me via, não consegui, por mais treinamento que desse e tal, não é isso, mas assim, eu preciso de, vamos lá. Mas assim, eu tenho uma característica, Ana, que é muito boa e que assim, meu marido sempre fala isso, eu posso não gostar de fazer uma coisa, mas eu faço muito bem. Entendeu? Se me pedirem para fazer, eu faço bem, mesmo que eu não goste, enquanto eu fizer, eu faço bem. E eu dava aula muito bem. As crianças me amavam, mas eu não gostava né, de dar aula. Foi então que, assim, a monitora de correspondência, a monitora de correspondência é aquela pessoa que faz a interface entre as famílias e os padrinhos, com as cartas, né? As cartas chegavam sempre em inglês, o Chilton traduz para português e manda as duas juntas e a gente lê para as crianças, né? Nessa época, essa monitora de correspondência teve que entrar de licença maternidade e resolveu me colocar no lugar, me tirar da roça dando aula e me colocar no lugar dela por causa da minha qualidade de escrita, né? E deu
por eu ser comunicativa também, de conversar com as famílias, tenho muita facilidade para conversar com as pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de gente, gosto de conversar, gosto de falar, entendeu? Aí ela me colocou no lugar dela. Aí sim, nossa, meu Deus do céu. Aí eu conheci um outro universo, eu conheci todos os países que você imaginar através das cartinhas. Só que aí eu ficava fazendo o quê? Eu pegava a carta em inglês do padrinho, a carta que o Schultz traduziu, né, em português, e ia comparando palavra por palavra para aprender inglês também. Então, isso aqui significa isso significa isso. Uau! Comecei a aprender inglês assim, sabe? Nossa, e realmente aprendi demais. Tanto é que na escola, quando eu ia ver inglês, nossa, eu fechava, para mim era a coisa mais natural do mundo, assim, na escola, em inglês. E foi assim que eu comecei a aprender inglês. Lendo as cartas em inglês do padrinho e comparando a versão em português que a Schultz fazia, né? E aprendi muito. Aí, e não saí mais de lá. Eu fiquei nessa função de monitora de correspondência, né, entre as famílias e os padrinhos. Aí, assim, como eram muitas crianças, diversas cartas, os padrinhos mandavam coisas bem variadas, situações variadas. E ali eu conheci o mundo, né, por cartas, fotos, por causa das cartas dos milhares de padrinhos que mandavam para os seus milhares de afilhados, entendeu? Inclusive uma língua estrangeira, né? Que é um outro universo, né? Exatamente. Quando a gente consegue dominar uma outra língua, a gente tem também um universo paralelo, né? É claro que eu não aprendi aquelas coisas, aquelas regras gramaticais e tal, assim, mas quando o professor de inglês entrava na sala de aula para dar inglês, pedir uma redação em inglês, nossa, eu matava. Eu me muito bem, né? Muito legal. Marinalva, eu estou aqui olhando para o nosso tempo disponível, nós vamos ter que dar um salto. Não, não, porque eu estou de olho aqui para a gente poder falar de mais duas coisas importantíssimas dessa história. Nós vamos ter que dar um salto aí para os seus pós-doutorados, Marinalva. Marinalva, fazer um doutorado já é algo eu sei por experiência própria, que já é algo extremamente profundo em termos de dedicação. Você tem 2 pós-doutorados, Marinalva. Conta isso para nós. Como é que foi essa trajetória do estudo? Porque depois nós temos ainda a profissão e o voluntariado. Vamos lá. Então, eu fiz ciência da computação, né? E, na verdade, eu entrei para a universidade para fazer computação sem nunca ter visto um computador de perto, nem sabia para que ele servia e tal, mas eu achei bonito num livro e falei, vou fazer. Mas e as pessoas, mas se você não gostar? Não, mas não tem problema se eu não gostar, eu vou fazer, e é o que eu posso fazer, era um curso mais barato também, naquela época e tal, que eu poderia, sei lá, talvez tentar, almejar, pagar, né, e tal. Mas como você vai gostar disso? Eu vou gostar, entendeu? Se eu fizer bem, eu vou gostar e tal. Fiz a faculdade de Ciência da Computação. Em seguida, a formatura, eu fui para o mestrado, mestrado 2 anos, né? Fiz mestrado lá em Engenharia de Software, na USP e tal, e assim, esses estudos não param. Aí já achei muito difícil o mestrado, porque, assim, puxado demais, né, com relação à graduação e tal. Aí depois, durante o mestrado, eu me casei, e o meu pai faleceu também durante o mestrado. Meu pai faleceu muito jovem, meu pai era cortador de cana, né, e sempre fui cortador de cana no interior de São Paulo. E em Berilo, naquela região lá, é muito comum a doença de Chagas. Meu pai tinha Chagas desde os 18 anos, então começou a desenvolver problemas cardíacos e, sei lá, com 30 anos ele já se aposentou porque não podia fazer nenhum tipo de esforço, porque o coração inchava muito, né? E nessa época, ele teve 45, 46 anos, ele morreu, né? E aí foi assim, foi uma perda muito significativa para mim, foi muito ruim e tal, e eu fazendo mestrado, mas dei segmento, defendi o meu mestrado, e depois disso, eu fui trabalhar em universidade, dar aula em universidade, dei aula em universidades em Governador Valadares, em Ribeirão Preto e em Formiga, para os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, né? E, assim, dando aula ali e tal, a gente sentiu muito forte a necessidade de fazer um doutorado para trabalhar em universidades públicas, né? Que, infelizmente, assim, hoje em dia, nas faculdades particulares, você fica, pelo aluno estar pagando, a sua qualidade de ensino tem que ficar muito abaixo, sabe?
E se tem uma coisa que a USP nos ensinou foi essa questão assim, de qualidade, de puxar, de trazer o aluno para o seu nível, não você ter que descer, né, ir até o nível dele, tem que ser o contrário, né? Então, a gente tentava fazer isso por onde a gente passava, mas como a gente no país tem uma educação básica muito falha, né? Então, era difícil exigir dos alunos que acompanhassem tanta uma cobrança, assim, mas num curso desse de exatas, né, de ciência da computação. A gente sentiu, a gente queria fazer muitas coisas, muitos projetos bacanas, mas, assim, a gente não tinha essas condições, a gente não tinha apoio para isso. Foi aí que a gente resolveu fazer doutorado. Aí eu vim para... nessa época, aí eu engravidei, né? Depois de 6 anos de casada, eu engravidei, tive o meu primeiro filho, e um dia depois que ele fez aniversário, que ele fez 1 aninho, eu me mudei para São José dos Campos para fazer o doutorado no INPE e o meu marido no ITA, né? Aí começamos, eu e o meu marido, no doutorado, com um bebê de 1 aninho, sem dinheiro, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Os dois, não tinha noção do que um doutorado nos aguardava. E sem familiares aqui, todo mundo muito longe e tal. Então, assim, o meu filho Bruno, por exemplo, ele cresceu dentro de um ambiente acadêmico e de pesquisa. Ele vivia no INPE comigo e no IPA com meu marido, assim, né? Só que aí, então, o doutorado foi por causa disso, né, para a gente conseguir dar aula em universidades federais, fazer pesquisas, né, fazer projetos incríveis, blá, blá, blá e tal. Só que durante o doutorado no INPE, eu fui me encantando essa parte de satélites orbitais, com sensoriamento remoto, aquilo foi me comovendo. Eu falei, não, eu não preciso dar aula para fazer isso aqui bem. Posso participar desses projetos aqui. Eram sempre projetos muito interessantes com outras universidades e também outros países, e especialmente a NASA. Oh, meu Deus do céu, aquilo bate forte, né? Falei, não, eu não quero dar aula. Eu quero As estrelas te acompanhando, né, Marinalva? As estrelas me acompanhando. As estrelas movem, Marinalva. Olha só o quanto que elas movem. Exatamente. Aí, menina, eu comecei a fazer parte de um projeto voluntário para descobrir novas galáxias na Universidade de Johns Hopkins. Eu fui voluntária desse projeto por 10 anos, assim, mais ou menos. Comecei, acho que em 2010. Não, 10 anos. 2010 eu comecei, eu acho que eu parei em 2017, 2018, uma coisa assim. De encontrar novas galáxias, padrões em galáxias, assim. Então, tudo convergindo. Eu estava naquele ambiente, assim, sabe? E tudo sempre, o tempo todo, me remetendo à minha infância, às estrelas que eu olhava, que eu aprendi a amar, a admirar, né? E tal. Aí eu resolvi que eu não iria mais dar aula, que eu queria continuar no INPE e tal. E lá dentro do INPE, depois que eu terminei o doutorado foi em cima de sensoriamento remoto, de imagens dos satélites orbitais, mas aí depois eu fui trabalhar diretamente com satélites mesmo, né? Que são lançados ao espaço através de foguetes e tal. E quando eu aprendi sobre todos os estágios de um lançamento de um satélite para ele entrar em órbita, aí, sabe quando cai a ficha assim, falei, nossa, aquilo não era um poste, era um foguete. Falei, meu Deus, aquilo era um foguete. Aí, gente, nossa, lindo demais. E vou aproveitar e fazer uma procurei... pausa nessa beleza toda para ler uns comentários aqui no chat, Marinalva. Ó, identificação total com o passado dela era a realidade da minha família. Que história comovente de luta e superação. Eu também sou do Vale do Jequitinhonha, Jordânia. Estudei também em escola pública e o ensino de lá era muito bom, mesmo. Hoje em dia, vejo que tem crescido mais e formado grandes seres humanos. Exatamente. Que história linda e motivadora. A coisa mais linda que tem, né? Tudo de bom. Essa história pode virar um lindo livro de romance. Então, está inspirando aí, como as estrelas. Então, aí caiu a minha ficha realmente de que... Eu não estou falando no sentido literalmente mesmo. Caiu a ficha, aquilo não era um poste. Ela não estava com a mão no poste, ela estava com a mão no foguete. Aí eu vi o símbolo da NASA, entendeu? Nossa, é isso. Né? Era isso, era onde ela estava.
Então, foi quando eu procurei a Shield Funds, foi em 2012, que eu comecei a trabalhar com satélites diretamente. Eu procurei a Shield Fund porque eu senti muito forte no meu coração a necessidade de falar para a minha madrinha, que me apadrinhou, a minha trajetória e fazer esse relato, confirmar com ela se realmente era o foguete da NASA. Mas a gente não encontrou a minha madrinha, porque eu não, na mudança da roça lá para Berilo, as minhas cartas e os cartões postais, eles se perderam. Então, tudo que existe é a minha memória. Então, eu fiz um retrato falado dela, né, para eles, porque naquela época nada era digitalizado, entendeu? Então, assim, depois que passou a ser digitalizado, o que tinha antes parece que jogou fora, foi tudo para o arquivo morto, entendeu? Então, não encontraram nada, tipo, o nome da minha madrinha, esse tipo de coisa. Então, a gente fez um retrato falado e tal, mas mesmo assim a gente não conseguiu encontrá-la, porque eu queria que ela conhecesse essa trajetória, eu queria relembrá-la do que ela me dizia nas cartas e relembrá-la desse foguete e confirmar se era o foguete da NASA, né? Eu lembro, a gente lembra da logomarca, né? Assim, tal. Mas eu queria contar isso para ela e por que as palavras delas, até onde as palavras dela me levaram, o incentivo dela e de tantos outros padrinhos que tinha isso em comum, me levaram, entendeu? E a questão do inglês também, eu queria ter falado e tal, mas assim, infelizmente aí não deu para falar, né? E aí, Ana, eu acho que veio um pós-doutorado. Trabalhando no INPE e tal, a gente trabalha com projetos de pesquisa. Os projetos de pesquisa são pagos com bolsas, né? Bolsa CNPq, aqui em São Paulo, FAPESP, CAPES e tal, dinheiro de pesquisa, né? Então, sempre fui bolsista de pesquisa, né? Então, à medida que você ia ganhando experiência e também outras titulações, você vai concorrendo a bolsas com valores maiores, né? Então, em 2012, né, foi quando eu entrei para trabalhar com satélites orbitais, em 2013 eu engravidei da Sofia, né? Nossa, gravidez muito linda, sensacional e tal. E no 5º mês de gravidez eu descobri que ela poderia nascer com síndrome de Down, né? E eu estava lá trabalhando com os meus satélites. Realmente foi um choque, foi um baque para mim, porque, né, eu não esperava isso, apesar de, durante a infância, o meu maior medo era ter uma criança com síndrome de Down, porque na minha cidade existia uma pessoa com síndrome de Down, que naquela época lá, a gente não tinha conhecimento algum, então a imagem que ficava não era aquilo que você via, né? Então eu lembro que eu falava que eu não queria ter eu tinha medo de ter se eu tivesse filho um dia, eu teria muito medo de ter uma criança como ela, né? E o fato também de eu não gostar de dar aula, assim, de ensinar. Eu não tenho essa didática, essa pedagogia para ensinar. Tem milhares de outras habilidades, mas não assim para ensinar, né? Então, assim, isso é uma coisa que ficou muito forte, tanto que eu lembrei muito disso, né? Que eu falava, eu tinha esse medo, e também a questão de que a pessoa com síndrome de Down, ter o déficit intelectual, você tem que tem muita persistência, paciência, aprende muito por repetitividades, uma série de coisas. Eu falei, olha, Deus me provocando, né, e tal. Mas a gente ficou abalado na época e tal, e eu comecei a estudar síndrome de Down e botar o joelho no chão e pedir a Deus para não me mandar uma criança com síndrome de Down, né? E comecei com isso também a ficar pensando muito, nossa, o que vai ser de mim? O que vai ser dessa criança? Como que eu vou conseguir educar, criar uma criança com deficiência? Tudo que eu estudei até aqui, eu vou ter que parar, vou ter que largar tudo, porque a demanda de uma criança com deficiência, eu começava a ler essas coisas, aí eu via as demandas, né? N médicos, terapias diárias, blá, 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 falei, acabou tudo aqui, né, e tal. Mas restava aquela esperança de que ela iria nascer sem síndrome de Down. Aí nasceu, né? Nasceu com síndrome de Down e tal. Foi muito bom saber antes, porque quando ela nasceu, foi aquela paixão devastadora, aquele amor que assim eu não enxergava mais nada, só enxergava ela, só queria ficar com ela, da mamãe. Foi a coisa mais linda do mundo. Foi um período assim, nossa, gente, eu acho que eu nunca fui tão feliz. Eu nunca fui tão feliz com essas duas maternidades minhas, o Bruno e a Sofia, e a maternidade da Sofia, aquilo que ela me proporcionou, tudo que as limitações dela me proporcionaram, tudo que eu evoluí no sentido espiritual e humano mesmo. Eu já gostava de fazer trabalhos voluntários, mas tudo o que ela desenvolveu em mim
50 anos de joelho no chão eu não alcançaria através de orações, assim, sabe? De forma alguma, nunca, jamais. Uma coisa assim, nossa, eu nem consigo descrever, assim. Só que aí ela nasceu com cardiopatia, né? Ela não desenvolvia, ela não crescia, não ganhava peso, a gente lutava pela sobrevivência dela no primeiro ano, né? E ela ficava, ela cansava demais, porque ela tinha muito líquido aqui nos pulmões, né? Tinha uns furos lá, complicações no coração, precisava passar por cirurgia cardíaca. E a gente estava atrás disso, mas assim, para ela passar por esse tipo de cirurgia cardíaca, ela tinha que ter um peso mínimo, crescer um pouco, ficar um pouco mais forte, né? Aí, tudo bem. Aí fomos nessa luta, pediatra, a gente leva uma vez no mês, Sofia era semanal, né? Semanal. E ela foi adquirindo vagarosamente. Em 7 meses ela ganhou 1 quilo. 7 meses ganhou 1 quilo. Com 7 meses ela tinha cara de recém-nascida, né, e tal. Mas aí, aos poucos, ela adquiriu uma certa imunidade, que já seria possível uma cirurgia cardíaca para ela conseguir ficar na UTI e resistir a uma possível infecção, alguma coisa assim, sabe? Tá. Aí, com 10 meses, a gente correu atrás da papelada, né, para a cirurgia dela, e me deu a louca, assim, me deu a louca. Vou fazer pós-doutorado, né, no INPE. Tinha um projeto muito legal do INPE com a PUC do Rio. E esse projeto, assim, eu me apaixono por pesquisa, me apaixono por ciência. Quanto mais difícil, mais eu gosto. Não sei, tem uma coisa assim, sabe? E uma coisa que acontecia muito nas salas de esperas entre uma terapia e outra, enquanto a Sofia estava lá com os profissionais de saúde, eu ficava esperando, né, ali na sala de espera, conversando com famílias e tal. Eram esperas longas e eu levava muito artigo para ler do meu trabalho, coisas assim, para eu melhorar, né? Então, era um tempo que eu ficava 24 horas com a Sofia, mas passava muito tempo, né, em terapias, mas enquanto eu estava nessas terapias, eu estudava. Falei assim, eu posso fazer, então, um pós-doutorado, minha carreira acadêmica não vai acabar aqui, eu posso dar conta dela muito bem, como eu estou dando conta, e posso seguir adiante com o que eu gosto de fazer também, porque eu estando feliz, com certeza eu vou cuidar muito melhor da minha filha. Embora eu estivesse muito feliz com ela, mas aquela coisa, aquele lado profissional, aquela vontade de aprender, se eu deixasse aquilo de lado, então eu vou fazer dar certo, vai dar certo conciliar as duas coisas. E deu, com muito, muito, muito sucesso. Os supervisores de pós-doutorado, eu relatei toda a situação, foram muito compreensivos, deixaram eu fazer, eu não precisava ir presencialmente, assim, direto, por causa da Sofia, e, né, eles tiveram essa compreensão e falaram, o importante é entregar, você tem isso aqui para fazer, o prazo é esse, você tem que dar conta dessa pesquisa, descobrir isso e entregar isso. E eu dava. Quando que eu estudava tanto e fazia isso? De madrugada. Botava a Sofia para dormir e ficava sempre, assim, eu sempre fazia isso à noite, então era muito comum eu ficar de meia-noite às 5, de 10 horas às 5 da manhã, às vezes eu ia até 7 horas da manhã e tal, não dormia, um período que eu não dormia de jeito nenhum, fazendo pós-doutorado. Uau! Sucesso. Marinalva, nós estamos com beiradinha à toa de tempo, se você puder falar um pouquinho sobre essa sua vertente de voluntariado, né? A partir de uma história tão bonita, tão aqui, cheia de elogios para a sua história, aqui no chat. Nós conversamos também, né? Eu tive o prazer de ter a oportunidade de conversar com você mais tempo, né? A gente teve esse encontro também prévio a esse aqui, e pude apreciar, né, cada momento, cada palavra que você trouxe de uma trajetória tão bacana. E essa ideia do voluntariado, para mim, isso é assim, a superação da superação, porque além de cumprir uma trajetória desse quilate, como diria meu pai, você ainda se dedica ao voluntariado. Conta para a gente rapidinho aqui, um pouquinho sobre essa parte, para a gente já chegar aos nossos finalmente. Então, eu sempre gostei de trabalhos voluntários. Quando eu fui babar aos 7, 8 anos, era um trabalho voluntário, ninguém me pagava para isso, ninguém me pedia, mas eu via a família estava precisando, vai lá e ajuda, pronto, acabou, entendeu? Não espera pedir, não, vai lá e ajuda. É assim que a gente, né, cresceu. E eu sempre fiz trabalhos voluntários assim, pontuais, mas com a Sofia eu me senti muito limitada, especialmente
nos hospitais, corredores dos hospitais, na sala de espera entre uma terapia e outra, vendo aquelas situações, eu me sentia muito limitada, assim, eu não sou da área de saúde, eu não sou da área de educação, como que eu posso ajudar a minha filha? E como eu mexia muito com inteligência artificial, né, nessa parte de espacial, foi através dos exercícios que a fonoaudióloga passava para a mãe fazer em casa com a criança, para ela fazer todo o desenvolvimento orofacial, falar e tal, essas coisas, eu fui conseguindo identificar uma forma de eu ajudar. Falei, gente, mas como que a fono sabe que eu fiz corretamente em casa? Você pode fazer um treino errado, pode fazer as coisas erradas e vai prejudicar a criança em vez de ajudar, né? Foi aí que eu pensei, então, assim, e tinha muitas famílias que relatavam lá que assim, não podiam ir na fonoaudiologia. Eu ia 2 vezes por semana, eu fazia 2 vezes por semana e faz ainda, até hoje. Muitas famílias iam 1 vez por mês e tal, esse tipo de coisa. Então, foi assim que eu pensei numa forma da gente desenvolver um aplicativo com inteligência artificial onde os pais pudessem auxiliar as crianças nos treinos que a fonoaudióloga passa e a fonoaudióloga acompanhar isso remotamente, entendeu? Ah, mas vou fazer um treino, um sopro, vou desenvolver um sopro por causa, né, da respiração, ou um estalo de língua, alguma coisa assim, exercícios que são requisitos para a fala, né? Sim. Não, vamos desenvolver pensei no aplicativo, então, que capturasse imagens e sons, né, onde eram analisados por algoritmos de inteligência artificial, se estariam sendo feitos corretamente, e isso era enviado automaticamente para a fono, e ela acompanhava o aluno, a criança, né, de onde ela estivesse. E tudo isso teria que ser um celular, porque é uma realidade acessível para todo mundo, praticamente, o celular em qualquer lugar, né, e onde a criança tivesse, onde a família tivesse, ela poderia exercitar esses exercícios que a fono passava. Então, esse foi um projeto voluntário foi onde eu procurei uma amiga minha, pesquisadora da USP, porque teria que ter um coordenador vinculado a uma instituição, a uma universidade, e a gente escreveu o projeto e foi aprovado pelo CNPq, e o CNPq, na época, deu R$200 mil para a gente desenvolver esse aplicativo, né? Foi desenvolvido na USP, porque tem que estar numa universidade e tal. Foi muito bacana, tem muitas matérias, assim, artigos do Sofia Fala por aí. E coisas mais pontuais relacionadas a isso para a síndrome de Down. E também, assim, a questão do futsal Down, assim, porque à medida que você recebe quando você recebe uma criança com síndrome de Down, você entra num outro universo, você conhece todo um novo universo de pessoas e tal, pessoas bacanas, realidades de superação, de vitórias, de sofrência e tal. E você aprende tudo isso, né? Eu gosto de aprender com as histórias, né? E aí eu conheci uma pessoa, que é o Maurício, em Campinas, que ele idealizou o futsal Down lá em Campinas. Eu nem sabia que existia futsal Down para pessoas com síndrome de Down, esporte para pessoas com síndrome de Down. E ele foi meio que dando o caminho das pedras para você criar um time de futsal. E assim, ele ia relatando para a gente, isso que era interessante, isso me emocionava. Ele relatava para a gente o depoimento das famílias depois que os filhos começaram a praticar esporte, serem protagonistas ali na quadra mesmo, e como eles melhoraram cognitivamente e o comportamento, a disciplina com o esporte, porque o esporte realmente ele modifica. Que interessante! Né? O esporte é super interessante. E ele foi motivando. Falei, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui. Quem vai fazer isso de graça para nós? As famílias aqui são carentes, não vão poder pagar, não sei o quê. E lá na Embraer, um dia, saí perguntando de mês em mês, vocês conhecem algum técnico de futsal aqui? E tal. Aí fui, de mês em mês. Aí eu tenho um contato de uma pessoa, manda mensagem para ela e tal, não sei o quê. Foi aí que eu mandei mensagem para essa pessoa, conversei com ela, que é a Sheila e o Éder, que são os treinadores do Centro de Treinamento de Futsal aqui em São José dos Campos. Expliquei para eles o projeto, a intenção e tal. Falei, tem que ser voluntário e tal, não sei o que, a gente formar um time para disputar campeonatos futuramente e tal. O básico, realmente as crianças participarem de atividades físicas de qualidade e com treinadores habilitados praticando um esporte de verdade. Né? Sim. Eles toparam entrar nesse projeto, ceder o tempo deles para treinar as crianças, são crianças, jovens e adultos com síndrome de Down. E assim,
foi muito legal, eu fiquei muito entusiasmada. Isso foi ano passado, em plena pandemia, a gente construiu tudo isso. Aí veio a pandemia toda, que limitou o treino, né? Não pode por causa disso e tal, as fases, fase vermelha, fase laranja e tal. Então, tivemos alguns treinos, as famílias ficaram, assim, encantadas, muito motivadas, as crianças, uma coisa emocionante de ver como elas ficavam felizes em participar do futsal. E a gente deu uma parada por conta da pandemia, porque está tudo fechado, não pode ir à prática. Sim. Né, por causa da Covid. E a gente está estudando não, a gente está planejando retomar, sei lá, dentro de um mês, né? Sim, e você é hoje a voluntária da AVEC também, não é, Marinalva? O que você faz lá na AVEC? Voluntária da AVEC também, eu sou mentora, né? A AVEC tem projetos muito bacanas, lindos, sensacionais, e ano passado eu participei de uma roda de conversa na AVEC e contei, assim, a minha história, né? Uma roda de conversas para falar de ciência e tecnologia, né? E tal, esse tipo de coisa. Eles me convidaram. Participei e tal. Aí, esse ano, eles me convidaram para perguntaram se eu queria ser voluntária num projeto novo, que é o projeto do sonho à realidade, um projeto muito bacana, onde você vai auxiliar a sua mentora, a menina a atingirem metas, a traçar um plano, fazer seus planos para atingir uma determinada meta, assim, a curto prazo que eu digo 1 ano, assim, né? Então, com toda a sua experiência de vida, com seus conhecimentos e tal, você auxiliar essa menina, essa pessoa que é de escola pública, são todos de escola pública, né? A atingir os seus sonhos por meio de um planejamento disciplinado, né? Com foco, porque se eu consegui tudo isso, fiz tudo isso, é porque eu tive um foco. Eu tive um foco que era sair da zona de miséria e garantir que eu pudesse continuar sempre estudando, aprendendo, porque aquilo me encantava. Então, é preciso, nessas condições tão limitadoras, você ter foco e disciplina. Então, por exemplo, todo o dinheiro que eu ganhava, comprava nada para mim, eu não tinha roupa direito para vestir. Ficava até com vergonha dos namoradinhos na época e tal, né? Que era feinho, não sei o que, né? Mas eu tinha que estudar. O meu foco era estudar e não comprar roupa, não comprar tênis, não comprar nada. Sim. Que privilégio, hein? A mentoranda que estiver com você, hein, Marinalva? Olha só, Marinalva, nós temos vários comentários aqui no chat, e eu concordo com a Kelly Blasi, que ficaria horas escutando você. Eu vou ler um deles, Ser de Luz por Mais Marinalvas. Seu legado é farol. Sua inspiradora história muda olhares, transforma vidas, faz e deixa o mundo melhor. Avante, o reino do bem chegou. Saudações inclusivas. Nós vamos terminar, Marinalva, com uma pergunta, e aí eu vou pedir para você uma nota maestro, quer dizer, uma palavra. Ai. Que é a seguinte: em essa nova temporada Conversa Paralela Comigo, a gente está pensando sobre as lições que 2020 nos deixou para 2021. Qual seria uma lição para 2021 que você traz? Olha, muita resiliência e reinvenção, porque a gente teve que se reinventar mesmo, tanto no trabalho como na vida pessoal, com as crianças. E, assim, se já estava, por exemplo, difícil, no meu caso, assim, com criança com deficiência, entrar na primeira série e aprender, imagina com aula online. Então, assim, essas situações adversas, gente, elas realmente nos fortalecem. A gente não deve olhar para essas situações, para os problemas, com esse olhar, assim, limitado, olhar para o problema, sabe? Mas, assim, para as inúmeras oportunidades que aquilo pode te trazer e aproveitar essas oportunidades, mas não oportunidades que caiam do céu, assim, sabe? É você se superar, se reinventar mesmo por causa dessas dificuldades, assim, sabe? E Sim. Eu acho que, assim, pelo menos no meu caso, e no caso de muitas pessoas também, assim, que eu conheço, trouxe muita resiliência e reinvenção. As pessoas se conheceram
Pessoas que não sabiam que eram capazes de uma determinada coisa, que daria conta de uma determinada situação, então, e deram. Como? Sim. Não sei, mas deram. Mas deram, isso mesmo. Tá? Então, independente da situação do problema, gente, aprenda. 2021 e avante. É isso aí. Escolhi um poema para você, na verdade, uma estrofe, um verso de Mário Quintana, Das Utopias, que se chama Das Utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Muito obrigada, Marinalva. Muito obrigada por todo o carinho. Muito obrigada por isso. Nossa, para mim mesmo. Ai, muito gente. bem. Esse episódio, então, episódio 32, Pé na Terra e Olhar nas Estrelas, foi apoiado pela AVEC, Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura, que agradece a todos os voluntários, em especial Marinalva, pela disponibilidade em dividir os seus conhecimentos de história. A AVEC valoriza e acolhe profissionais que desejam doar parte do seu tempo, dividir as suas experiências e contribuir para a melhoria da educação no Brasil. Gostaria de ampliar as oportunidades de estudantes do 7º ao 9º ano de ensino fundamental. A AVEC está com inscrições abertas para o projeto Liga da Informática. É gratuito e totalmente online. Saiba mais em www.avecmg.org.br. Muito obrigada a todos vocês, mais uma vez, pela participação. Marinalva, seja sempre bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Que as estrelas continuem te acompanhando, Amém. vida fora, e que você continue encantando dessa forma. Né? Você começou falando sobre o encantamento que você via nas coisas e o que a gente pode ver na forma de você ver as coisas e de fazer também. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada, Ana. Obrigada a todos que assistiram também. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Adorei participar. Tchau, tchau.